Nós estamos numa jornada no livro de Atos dos Apóstolos e nós intitulamos essa série como A Igreja na Direção do Espírito, percebendo como é que o Espírito Santo conduz a vida da igreja, dirige a vida da igreja e mostra os caminhos para a igreja no meio da jornada. E nós queremos abraçar isso, abraçar estas verdades. E eu quero ler com vocês hoje o capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 19 até o versículo 30. Ouça com fé a palavra de Deus. Se você esteve aqui nos últimos domingos, se lembre do que vem acontecendo até aqui e perceba o que Deus está fazendo agora na direção do Espírito no meio da igreja. A palavra de Deus diz assim: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecer fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. Que o Senhor abençoe a sua palavra e aplique ela ao nosso coração nesta manhã. Nós falamos um pouco, aliás, nós oramos aqui a respeito da perseguição que está acontecendo contra a igreja de Cristo na região da Síria, na Palestina. E eu gostaria aqui de ler um relato com vocês. Como em muitos países de maioria muçulmana, cristãos no norte da África enfrentam perseguição. Igrejas têm sido fechadas recentemente na Argélia, país de perseguição severa. Mas eu diria que a perseguição nunca é fatal para a igreja. Pelo contrário, ela é uma bênção. A igreja cresce e floresce graças à perseguição. Jesus fala sobre isso na Bíblia. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Alegrem-se quando forem perseguidos, pois da mesma forma foram perseguidos os profetas. Eu celebro porque a igreja está saudável e florescendo. Eu me alegro porque milhares de pessoas oram ao Senhor e os números são grandes em todos os lugares. A igreja se expande e milhares de pessoas se convertem ao cristianismo. Estou muito feliz com o agir de Deus. Mas é claro, eu sei que a perseguição pode causar danos terríveis a mim e à minha família. Essas são as palavras de Cabil, nosso irmão em Cristo e líder de um projeto de discipulado na região
do norte da África, nesta região da Argélia, do norte da África. Como é que a perseguição, as afrontas, as tentativas de calarem a nossa fé em Jesus Cristo nos afetam em nosso dia a dia? Como é que nós lidamos com as afrontas que vêm a nós por causa da fé em Jesus Cristo? Como é que nós reagimos a situações como essa e como nós lidamos com tudo isso? De acordo com Kabil, na continuação do seu relato, a uma carta enviada a portas abertas, ele diz que a igreja está crescendo em meio à perseguição no norte da África. Continuando o relato de Kabil, ele diz: por causa do fechamento das igrejas na Argélia, as pessoas estão se reunindo do lado de fora das igrejas. Segundo Kabil, nós precisamos enxergar o que é que está por trás de tudo isso. E ele diz que o que está por trás de tudo isso é a mão do Senhor, que o Senhor tem o objetivo de salvar o norte da África. E ele ainda diz, de acordo com o Salmo 126, versículo 6, aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegrias. E ele encerra o seu relato: um dia vamos levar o Evangelho para todos os países ao nosso redor. O Senhor se alegrará ao ver pessoas se despertando e sendo salvas em todo o norte da África. Queridos, é isso que Lucas relata agora, ao dar sequência no capítulo 11 do livro de Atos. Lucas agora vai falar das consequências da perseguição aos cristãos, a partir dos fatos que aconteceram no capítulo 8. No capítulo 8, após a morte de Estevão, que aconteceu no capítulo 7, no capítulo 8, a igreja se dispersou de Jerusalém por causa da perseguição dos judeus. Os judeus começaram a perseguir severamente a igreja. E aí então, após essa dispersão, essa saída, essa diáspora de Jerusalém, Lucas dá um zoom em alguns eventos específicos da história. E aí então, ainda no capítulo 8, ele relata a jornada de Filipe em Samaria. Ele relata como é que Filipe anunciou o evangelho em Samaria. Pessoas foram curadas, libertas, salvas. Muitas pessoas estavam se rendendo a Cristo a partir da pregação do evangelho. O evangelho estava avançando por causa da perseguição. No zoom, Lucas também relata a conversão de Saulo, no capítulo 9, na estrada de Damasco. Agora, o cabeça da perseguição da igreja, aquele que ficou com as vestes de Estevão lá no final do capítulo 7, agora se rende completamente a Cristo e o reconhece como o Salvador de sua alma, o Senhor de sua vida, o Senhor de sua história, o Senhor de sua existência. E ele vai a Jesus Cristo de forma irresistível e é salvo. E não só isso, ele também é chamado a pregar aos gentios, povo que era completamente distinto dos padrões de Saulo como um bom judeu. E além disso, é chamado a sofrer pelo nome de Cristo. E aí, após a sua conversão, Paulo fica em Damasco, e aí ele some da história. Nós só vamos ver o relato a respeito de Paulo agora no capítulo 11. Só que com Paulo em Damasco, com Saulo em Damasco, o zoom de Lucas se volta a Pedro. Pedro vai a Lida e a Jope. Em Lida, Enéas é curado e toda a cidade se converte, quando testemunha a cura de Enéas e ouve a pregação do evangelho. Em Jope,
Dorcas é ressuscitada. E ao testemunharem a ressurreição de Dorcas, e ao ouvirem a pregação do Evangelho, boa parte daquela cidade também se rende ao Senhor. E aí então, depois disso, nós vimos o Evangelho se espalhando para a Cesareia. Nós vemos Cornélio, sua família e seus amigos sendo alcançados pelo Evangelho. Jesus agora leva salvação aos gentios. Eles receberam a mensagem e receberam o Espírito. Foram convertidos ao Senhor Jesus. Deus trouxe salvação aos gentios. E Pedro, o pastor da igreja de Jerusalém, testemunhou tudo aquilo a olho nu. E aí então ele precisa voltar e prestar contas à igreja. Deus está salvando para fora dos nossos olhos. Deus está salvando para além das nossas fronteiras, que nós delimitamos aonde Deus iria. Mas Deus está salvando para além disso, como vimos nos domingos anteriores. Agora, Lucas vai relatar o nascimento da primeira igreja gentílica. É uma transição agora, essa parte do capítulo 11. Uma igreja gentílica nasce. Uma nova base missionária está nascendo. O povo gentil está se convertendo e agora será preparado para enviar pessoas, para anunciar as boas novas em todos os cantos da terra. Deus está estabelecendo uma igreja entre os gentios. E por isso, eu gostaria de observar com vocês aqui nessa manhã sobre como acontece o nascimento e o desenvolvimento de uma igreja saudável. Quais são os princípios e fundamentos que nós podemos aprender neste texto para a evangelização, o discipulado e a plantação de uma igreja saudável nos dias de hoje? E em primeiro lugar, eu quero observar com vocês aqui que a igreja nasce por meio da evangelização que acontece no poder de Deus. A igreja nasce por meio da evangelização que acontece no poder de Deus. Lembrando, irmãos, que agora nós estamos em Antioquia. Antioquia era a terceira maior metrópole da região do Império Romano. Era uma cidade referência na região da Ásia Menor. Hoje é nas regiões da Síria e da Turquia. Então Antioquia era tão importante no que diz respeito às influências culturais, como também nas influências econômicas. De fato, ela era a terceira maior cidade do Império Romano. Primeiro Roma, depois Alexandria e aí então Antioquia. Ela era uma cidade multicultural, diversas etnias, diversas religiões, diversos povos habitavam aquela cidade. Sim, de fato havia uma maioria grega naquela cidade, mas diversas etnias moravam e viviam naquela cidade. E essa diversidade cultural trazia também uma diversidade de adoração. À medida que uma cultura se estabelecia, também entrava uma nova religião, uma nova forma de adoração, um novo modelo de culto, um novo ídolo, um novo Deus. Ela também era conhecida como a cidade dos deuses, a cidade da prostituição, devido a ela ser multicultural. E é para esta cidade que a perseguição que começou lá após a morte de Estevão em Jerusalém, levou muitos dos convertidos a Jesus Cristo. Muitos dos judeus helenistas, os judeus de fala grega, e muitos dos judeus mesmo, de fala hebraica, eles foram dispersos e começaram a se achegar a estas regiões. E aí o texto diz, nos versos 19 e 20,
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, cidades bem próximas uma da outra, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Inicialmente eles chegaram anunciando apenas aos judeus. Só que alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. Irmãos, a mensagem que havia levado os judeus a matarem Estevão estava sendo pregada aos gregos em Antioquia. A mensagem do Deus encarnado, que viveu entre nós, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou ao terceiro dia, dando vida eterna com Deus a todos aqueles que creram em sua mensagem, que todos aqueles que creram naquela obra de Cristo, estava sendo pregada aos judeus de fala grega na cidade de Antioquia, porque aqueles que estavam pregando haviam testemunhado a morte de Estevão. Então pensem bem, se nós estivéssemos na Síria e víssemos nossos irmãos em Cristo morrendo, ou tomando um tiro na cabeça, ou como os vídeos estão rolando aí, sendo de fato decapitados com facões, todos ajoelhados um ao lado do outro, e sendo decapitados com facões por causa da fé em Cristo, será que nós nos dispersaríamos para pregar o Evangelho? Ou nós nos recuaríamos e ficaríamos retraídos e diríamos: esta mensagem nunca mais sairá da minha boca? Não foi isso que aconteceu com os cristãos que viram a morte de Estevão, que testemunharam a morte de Estevão. Eles saíram de Jerusalém e agora, em Antioquia, estão testemunhando a mesma mensagem que levou Estevão à morte. Eles não esconderam a mensagem, eles não alteraram a mensagem, eles não negociaram a mensagem, eles não limitaram a mensagem. Pelo contrário, eles pregaram as boas novas a respeito de Jesus Cristo. Sim, nós temos um problema e este problema se chama pecado. E a lei não consegue resolvê-lo, e as nossas obras não conseguem resolvê-lo, e os deuses que vocês adoram não conseguem resolvê-lo. Somente o Filho de Deus, que foi enviado em nosso meio, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e está assentado à direita de Deus, pode resolver o problema do pecado, e se você crer nele hoje, você está perdoado. Esta era a mensagem que eles pregavam, e o risco era o mesmo. Eles estavam pregando a homens e mulheres que não conheciam a Jesus Cristo. Eles estavam pregando a homens e a mulheres que de fato tinham seus ídolos, seus deuses, seus sistemas de crença, mas eles estavam anunciando a Jesus Cristo. E agora, muitos discípulos foram alcançados por essa mensagem em Antioquia. Eles foram evangelizados, eles ouviram a palavra de Deus no seu contexto, no seu lugar, e foram rendidos aos pés de Jesus Cristo e se tornaram novos discípulos de Jesus. Pela mensagem do Evangelho, pela evangelização dos cristãos que foram dispersos, vidas foram transformadas. A esperança chegou aos corações daquelas pessoas que moravam em Antioquia. E aí então uma igreja nasceu naquela cidade, porque o Senhor agiu com poder nos corações daqueles que creram. É o que o versículo 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor.
eles não se converteram pela eloquência dos pregadores. Eles não se converteram por causa da dinâmica de pregação. Eles se converteram porque a mão do Senhor estava com aqueles que estavam pregando. E muitos creram e se converteram ao Senhor. A igreja nasceu quando Deus agiu com poder por meio da evangelização daqueles discípulos. E agora, o que é mais chocante para nós, anônimos, sem nome. Nós não sabemos quem são. Nós temos algumas lições para aprender aqui na primeira parte deste texto, irmãos. Primeira coisa é que nós aprendemos que a perseguição não pode parar a igreja de Jesus Cristo. Perseguição é sofrível, irmãos. Eu gosto de acompanhar os relatos do que está acontecendo ao redor do mundo com os nossos irmãos em Cristo. E eu tenho separado um tempo de oração em favor dos nossos irmãos. E de fato, como eu disse aqui, é verdade. Eu oro com o coração indignado, mas confiante, porque eu sei que o nosso Redentor vive. Eu sei que a morte não é uma barreira para nós. Eu sei que por mais que nós temamos a morte, ela não é o fim para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Eu sei que nós estaremos com eles, e às vezes eu fico pensando, Senhor, lá, naquele dia, no grande banquete, nós nos assentaremos ao lado dos nossos irmãos que talvez foram enterrados vivos, que morreram em contêineres, que foram enforcados, decapitados, abusados, mortos a tiro. Nós nos assentaremos com eles. A perseguição não pode parar a igreja de Cristo, porque quanto mais a igreja sofre, mais a igreja cresce. Quanto mais crentes são mortos, mais novos crentes são nascidos de novo ao redor do mundo pela mensagem do Evangelho. O Evangelho avança. Alguém já disse que o sangue dos mártires é a semente da igreja. De fato, irmãos, a semente do Evangelho é regada pelo sangue dos mártires. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Isso significa, irmãos, que quando nós avançamos com a pregação do Evangelho, no poder de Deus, no poder do Espírito, as portas do inferno vão sendo quebradas e colocadas abaixo. Nós não vivemos recuados na defensiva, nós avançamos com a mensagem do Evangelho. E assim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Por isso, meus irmãos, não temam diante das opressões, não temam diante das perseguições, não temam diante dos embates à nossa fé. Proclame o Evangelho e confie no poder de Deus. Nós não somos perseguidos ainda, ou talvez nunca seremos perseguidos a ponto de sermos mortos aqui no nosso Brasil por conta da nossa fé. Mas nós somos afrontados, nós somos perseguidos moralmente, nós somos tentados, eles desejam nos silenciar, eles desejam nos calar, mas não temam. Faça o que o próprio Deus disse a Paulo: fale e não te cales, porque eu tenho muita gente ainda nesta cidade. Anunciemos a mensagem do Evangelho com confiança no poder de Deus. Além disso, meus irmãos, nós vemos aqui que a igreja não nasce por causa das personalidades humanas, ela não nasce pelas influências sociais do homem, pelo contrário, ela nasce com pessoas simples e comuns como nós, que estão comprometidas com a pregação fiel do Evangelho, com a evangelização fiel. Percebam, como eu disse aqui, que os nomes daqueles irmãos nem são citados.
A Bíblia vai dizer que os que tinham sido dispersos, e quando ela vai falar de novo, ela fala alguns deles. Os nomes destes irmãos nem são citados. Isso significa que a igreja não nasce por causa do pastor X ou do pastor Y, mas a igreja nasce porque o seu João e a dona Maria estão comprometidos em anunciar a mensagem do Evangelho com fidelidade. Não são as estratégias do doutor Cicrano, nem do mestre Beltrano, que plantam uma igreja, mas a fidelidade do seu Zé e da dona Benedita, que não negociaram a mensagem do Evangelho, do Deus que nos amou e enviou o seu Filho, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e nos livrou da condenação do inferno, nos dando vida com Deus, por causa da fé na sua obra. A igreja não nasce pelos esforços do homem, mas ela nasce porque Deus age quando o Evangelho é anunciado por pessoas comuns como nós. Então nos alegremos, irmãos, porque Deus pode fazer nascer uma igreja forte, uma Antioquia aqui no meio da cidade de Andradas, por pessoas comuns como nós sempre dizemos, comedores de feijão, calcanhar rachado como nós, porque Deus usa pessoas comuns com uma mensagem fiel e poderosa. Meu irmão e minha irmã, se nós nos comprometermos com a evangelização, com a pregação do Evangelho aos que estão à nossa volta, sem dúvida alguma, também veremos o poder de Deus agindo no nosso meio. Veremos pessoas se rendendo a Cristo, veremos pessoas sendo transformadas por Cristo, e veremos igrejas nascendo, crescendo e florescendo para a glória de Deus. Foi assim com aqueles discípulos anônimos. Eles anunciaram, eles pregaram fielmente. De repente, muitas pessoas estavam se convertendo, uma igreja estava nascendo, a força e o poder de Deus por meio do Evangelho estava invadindo Antioquia, por meio daqueles homens e daquelas mulheres que nós nem sabemos o nome. Nós precisamos nos comprometer com o Evangelho. Se comprometa, meu irmão e minha irmã, com a evangelização. Como é que está o nosso compromisso com a evangelização? Você tem proclamado o Evangelho de Jesus Cristo àqueles que estão à sua volta? Você tem anunciado a boa notícia de salvação àqueles que o Senhor lhe dá oportunidade? Você tem dado a resposta com o Evangelho àqueles que estão buscando resposta em todas as coisas deste mundo? Se comprometa com a evangelização e espere para ver o que Deus fará por meio da nossa pregação fiel. Deus age por meio da evangelização que acontece no poder dele. Mas o texto continua nos ensinando aqui. Em segundo lugar, nós aprendemos que a igreja se desenvolve através de uma liderança e de um discipulado saudável. Agora a igreja de Jerusalém foi informada com as muitas conversões que estavam acontecendo em Antioquia. E eles receberam essa notícia e enviaram Barnabé como um líder que daria direção para a igreja de Antioquia e que estaria ali como um representante dos apóstolos. Eles perceberam que por causa do avanço do Evangelho e do crescimento no número de discípulos na cidade de Antioquia, eles precisavam fazer um trabalho mais intencional na formação daquela igreja. Eles precisavam destinar alguém a cuidar daquela igreja e a prepará-la de forma mais intencional. E é o que o texto diz no versículo 22. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja de Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia.
Eles enviaram para Antioquia um pastorzão, aquele cara que não consegue desistir de ninguém. Tanto que Barnabé, o nome dele é José, mas ele foi apelidado de Barnabé por ser o filho do encorajamento, aquele que não desiste das pessoas, aquele que investe nas pessoas, aquele que de fato encoraja as pessoas. Então eles enviaram para Antioquia um baita de um pastorzão, com um coração generoso, com uma alma piedosa, para servir aqueles irmãos exatamente de acordo com aquela necessidade específica. E aqui nós podemos observar as características de uma liderança saudável que de fato deseja contribuir para a formação e para o desenvolvimento da igreja. O texto diz no versículo 23 que Barnabé, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os encorajou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Irmãos, Barnabé sai da igreja de Jerusalém, chega na igreja de Antioquia e vê tudo o que está acontecendo lá. É como se nós saíssemos da nossa igreja aqui e fôssemos lá para a igreja de Ibimirim e chegássemos lá e víssemos que em 2 anos a igreja lá tem 500 pessoas. Como é que ficaria o nosso coração? Só que Barnabé, ele chega lá e ele se alegra ao ver o que Deus estava fazendo naquele lugar. Barnabé entende que Deus estava agindo no meio daquele povo. Barnabé entende que a mensagem do Evangelho era poderosa o suficiente para salvar a 500, a 1.000, a 2.000, a 5.000 e a 10.000 pessoas. E isso deve nos chamar a atenção, porque somente alguém com um coração satisfeito em Jesus Cristo e com a visão do reino de Deus pode se alegrar com um crescimento exponencial de uma igreja que não é a sua, e que talvez estivesse crescendo muito mais do que a sua, porque a igreja de Jerusalém cresceu no começo, mas depois se dispersou. E sim, tinham muitos crentes em Jerusalém, mas os estudiosos dizem que o crescimento que estava acontecendo na igreja de Antioquia era um crescimento em massa. Eram muitas pessoas se convertendo a Jesus, eram muitas pessoas se rendendo à fé em Cristo. E Barnabé se alegrou e os encorajou a permanecerem fiéis. Ele tinha o coração contente, satisfeito em Jesus, e ele sabia que o que Deus estava fazendo em Antioquia cumpria os propósitos e os desígnios de Deus para aquela comunidade local. Outra característica da liderança de Barnabé que nós aprendemos é a sua vida como exemplo para os novos cristãos de Antioquia. Lucas destaca a legitimação do ministério de Barnabé através de sua vida. Como o pastor Hernandes Dias Lopes sempre diz em suas pregações, que a vida do ministério está ligada à vida do ministro. Não tem como dissociar o ministério da vida comum. E Lucas está legitimando o ministério de Barnabé ao ressaltar quem ele era, como é que as pessoas o enxergavam. Verso 24, ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Barnabé não salvou ninguém, mas através da vida dele, primeiro ele ganhou o coração da igreja quando ele chegou, e se alegrou com o que Deus estava fazendo ali. Depois ele ajudou a apontar aqueles que se achegavam, a apontar o caminho para Jesus Cristo. Muitos que se achegavam e viam a vida de Barnabé, percebiam como ele vivia e como ele pregava, de fato, se achegaram para perto de Cristo e creram no Evangelho. Além disso, Barnabé demonstrou humildade
em reconhecer as suas limitações em determinado tempo da jornada da igreja. Ele precisaria de ajuda. A igreja estava crescendo continuamente, dia após dia. Por isso, então, ele procurou alguém que pudesse abençoar a vida daquela igreja ainda mais com seus dons e talentos, e nesta ocasião ele procura Saulo. É o que os versículos 25 e a primeira parte do versículo 26 diz. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Agora, a igreja de Antioquia tem o pastorzão Barnabé, encorajador, cheio do Espírito, apto para ensinar, não desiste de ninguém, vai para cima no trabalho, cuida, observa, pastoreia. Contudo, a igreja também tem Saulo, um mestre, um homem dotado de sabedoria, de conhecimento, cheio do Espírito Santo, pronto para servir, apto para ensinar, apto para encorajar. E aí então, com esse time, com essa equipe de liderança, a igreja é fortalecida em um discipulado saudável. Percebam que eles não foram alimentados com vento e palha, eles não foram alimentados com eventos, eles não foram alimentados com as personalidades de Saulo e de Barnabé, eles foram alimentados a palavra de Deus, com o evangelho de Jesus Cristo, ao ponto de se tornarem tão parecidos com Jesus, ao ponto de serem formados à imagem de Cristo, o caráter de Cristo ser moldado neles, que agora o povo olhava e falava, não, esse povo é cristão, eles estão parecendo com aquele cara que veio, morreu e que sumiu lá, esse povo é cristão. Eles foram identificados com Cristo, porque o discipulado que eles receberam os fez semelhantes a Cristo. Eles não se tornaram semelhantes a Barnabé e nem semelhantes a Paulo, eles se tornaram semelhantes a Cristo. E é isso que o restante do versículo 6 diz. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Sim, para eles era um nome pejorativo, era como se fosse um apelido ruim, esses são os cristãos, mas se tornou o maior nome a ser dado aos seguidores de Jesus na história. Todo cristão, todo seguidor de Cristo deve ter prazer em ser chamado cristão, e não só ser chamado cristão, mas ser identificado como cristão, pela maneira como vive na sociedade, porque é isso que acontece. Eles foram chamados cristãos pela forma que eles passaram a viver depois de um ensino e de um discipulado saudável pela palavra de Deus. E nós precisamos considerar estes princípios na formação e no desenvolvimento da igreja. Nós não podemos descartar o que está aqui. É óbvio que cada comunidade é uma comunidade, cada localidade é uma localidade, cada lugar exige uma necessidade, contudo, os princípios básicos devem ser aplicados. A primeira coisa que nós precisamos é de lideranças saudáveis urgentemente no nosso meio cristão. E aqui falo como um no meio dos muitos também. Nós precisamos ser líderes saudáveis. Normalmente, irmãos, nós estamos acostumados a ver líderes no nosso meio que ficam rancorosos com o que Deus está fazendo em outras comunidades, que ao invés de se alegrarem, seus corações ficam amargos, amargurados.
Ah, é porque lá não canta a mesma música que canta na minha igreja. Ah, é porque lá não prega igual o meu pastor prega. Meu irmão, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós, como cristãos, mas especificamente como líderes, precisamos nos alegrar com o que Deus está fazendo no meio das comunidades cristãs, genuinamente cristãs. Sim, como disse João Calvino, a voz do pastor tem 2 objetivos: primeiro, apacentar as ovelhas; segundo, espantar os lobos. Nós precisamos fazer isso, mas quando identificamos uma comunidade de fé genuinamente cristã, nós precisamos nos alegrar com o que Deus está fazendo. Nós precisamos nos alegrar com o crescimento, com o avanço, com a plantação de novas igrejas. Precisamos disso. Sabe por quê? Porque normalmente nós estamos acostumados a conhecer e encontrar líderes murmuradores. Murmuradores que reclamam do que Deus está fazendo em outros lugares. Ah, você viu lá? Olha lá, ó. E aí, nós fechamos os olhos para o que é tão importante, o que Deus está fazendo na nossa comunidade, no nosso meio. Nós nos importamos tanto com as comunidades locais de outros lugares, que nos esquecemos do que Deus está fazendo no nosso meio. Nos esquecemos de como Deus tem sido bom conosco, de como Deus tem ancorado o nosso coração na palavra dEle, de como Ele tem nos sustentado no dia a dia comum, em meio às adversidades da vida, como Ele tem nos amado e demonstrado esse amor no trabalho, no casamento, no dia difícil no lar, no dia difícil da correção dos filhos. Deus tem cuidado de nós e nós precisamos nos alegrar com isso. E muitas vezes, irmãos, nós corremos este risco nas comparações, por exemplo, que as redes sociais trazem para nós. Às vezes você está lá, rodando lá, e vê um culto com 300 pessoas. E aí você fala: nossa, na minha igreja só tinha 30 hoje, cara. Só tinha 40. Oh, caramba, rapaz. Aí você vê lá um batismo acontecendo, você falou: na minha igreja não acontece isso. Mas Deus está conduzindo cada comunidade local conforme a necessidade dela para aquele momento. E nós precisamos nos alegrar com isso. Isso faz parte de uma liderança saudável, porque é fato que a liderança, ela vai conduzir a igreja na maneira em como ela enxerga as coisas ao seu redor. E se uma liderança se torna uma liderança amarga, a igreja vai ser amarga. Se uma liderança se torna uma liderança ingrata, a igreja vai ser ingrata. Se uma liderança se torna uma liderança exclusivista, a igreja vai ser exclusivista. Então, nós precisamos de líderes saudáveis ainda hoje, urgentemente. Nós precisamos também de igrejas que são solidamente formadas no discipulado pelo Evangelho, no discipulado centrado em Jesus e no discipulado conduzido pela Escritura. Por muitos anos, talvez muitos de nós pensaram que discipulado era um momento inicial na vida cristã, era um momento pontual na vida cristã. Só que nós somos chamados discípulos. O discipulado nunca acaba. Nós somos eternos aprendizes. Então, nós precisamos de discipulado contínuo. Deus nos discipula, nos pastoreia por sua palavra, mas nós precisamos uns dos outros, cuidar uns dos outros com a palavra de Deus. É aquele café intencional. Quando eu sento com meu irmão para tomar aquele cafezinho de meia hora, e às vezes eu nem tenho tempo de ir à palavra de Deus com ele, mas eu falo:
Meu irmão, antes de você levantar e voltar para o seu trabalho, eu quero orar com você. Que o Senhor seja contigo no restante do teu dia. Que Deus te abençoe. Que Deus guarde a tua vida. Que Deus cuide da tua família. Nós precisamos do Senhor. Você está encorajando teu irmão a ser um homem e uma mulher de fé. Às vezes é naquele momento que você percebe, você manda uma mensagem, como é que você está? E aí você espera que o teu irmão vai responder, está tudo bem. E aí ele fala, nossa, hoje está difícil. E aí você fala, o Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa porção. Eu não sei do teu sofrimento, mas Jesus Cristo sabe, porque Ele sofreu todas as coisas sem pecado. Ele conhece a sua dor. Ele é o sumo sacerdote que conhece a nossa dor. Você está ensinando para o teu irmão que Cristo é suficiente apesar das circunstâncias. Nós precisamos ser intencionais no cuidado uns dos outros com a palavra de Deus. Nós precisamos apontar a nossa vida para aquele que é perfeito, Jesus. Como um amigo meu lá de João Pessoa diz, ele fala, ainda bem que nós somos chamados a fazer discípulos de Cristo. E ele chama Antônio, é um pastor presbiteriano. E ele disse assim, porque se tivesse na minha igreja 10 Antônios, esse que vos fala sairia. Então, nós não podemos formar discípulos à nossa imagem, à nossa semelhança. Nós formamos discípulos de Jesus. Sem dúvida, quando nós temos uma liderança saudável, uma liderança serva, uma liderança que não tem medo de levantar novos líderes no seu meio, porque normalmente as lideranças eclesiásticas ficam defendendo o seu legado. E aí o pastor está lá, eu conheci um desses lá em João Pessoa, a Igreja Batista Missionária, uma igreja enorme, tinha umas 500 pessoas, foi pastor da igreja por 40 anos, pastor Egito, eu conheci, nós estivemos lá na igreja dele, e aí, bem de saúde, tranquilo, em um belo dia não acordou, o Senhor o recolheu. Agora o desafio estava lá. Ele tinha uma equipe de presbíteros completamente despreparada, que só tinha o nome de presbítero, e não fazia nada, e não sabia fazer nada, e não sabia nada do que estava acontecendo na igreja. E aquela igreja começou a perder gente, e perder gente, e perder gente. E a última vez, quando a gente saiu de lá, essa igreja tinha 70 pessoas. Todos os pastores que eu conhecia, mais velhos, diziam, qual foi o erro dele? Foi não formar uma liderança saudável, foi não levantar novos líderes na comunidade, foi não permitir que novos líderes exerçam seus dons e talentos. Eu sempre digo aqui, e não é falsa humildade, eu aprendi assim, que a nossa igreja, ela vai estar completamente sólida quando vocês estiverem vivendo comunidade. E se eu for embora, vocês não vão sentir falta do meu serviço, do meu trabalho. Vocês vão sentir falta da minha pessoa, da minha família, das brincadeiras, do café, do riso, das lágrimas. Mas não vão sentir falta do meu serviço, porque tem pessoas aptas tanto quanto e melhores, fazendo aquilo que eu fazia. Isso é uma liderança saudável. É uma liderança que quer levantar novos líderes melhores do que ele. Foi o que Barnabé fez. Ele foi buscar Saulo. Você acha que se os pastores de hoje, e eu me incluo nisso, eu falaria, ô Saulo, vem aqui pastorear comigo, meu irmão. Você acha que muitos pastores fariam isso? Não. Mas a saúde da igreja está muito ligada à saúde de sua liderança e em como é que nós cuidamos das pessoas no dia a dia, que é o discipulado da vida comum. Nós precisamos nos habituar a isso. E é possível plantar a igreja de outras formas? É muito possível, acontece sempre, todos os dias, em todos os lugares, mas a chance de ser um processo mais sofrível é muito grande.
Porque nós começamos empolgados e vamos colocando pessoas e coisas e vai acontecendo, mas daqui a pouco o negócio dá um gargalo. E aí a gente não percebe que nós precisamos de novos líderes, que nós precisamos ter o coração centrado em Cristo, que nós precisamos amar a Deus acima do nosso ministério, que nós precisamos ser pastoreados pela palavra e pelas pessoas igual a todo mundo. E aí nós vamos nos tornando os centros da igreja. E aí acabou. O nosso coração vai-se embora por causa do orgulho e do ego. É como aquela cena do filme O Advogado do Diabo, quando ele olha no espelho e ele dá uma risadinha e ele diz: você é bom mesmo. Se não fosse você, as coisas não seriam como são. É assim que muitos líderes, nós pastores, muitas vezes nos sentimos, como se nós fôssemos insubstituíveis, mas não, existem muitos Saulos, muito mais aptos, muito mais preparados e muito mais cheios de dons e talentos para abençoar a vida da igreja, e nós precisamos reconhecer isso. Então o nosso desafio é nos alinharmos a essas características de liderança e a esse padrão para o discipulado. Isso acontece quando juntos começamos a entender esse caminho, quando juntos começamos a cuidar uns dos outros com a palavra de Deus. E quando isso acontece, sem dúvida alguma, se dessa forma fizermos, seremos uma igreja saudável e, além disso, seremos vistos na sociedade como pessoas mais semelhantes a Cristo. Como é que as pessoas nos enxergam lá fora? Como é que o nosso vizinho olha para nós? Como é que o nosso colega de trabalho, que às vezes está ali com a gente todo dia, como é que ele olha para nós? Será que ele pensa: esse cara é cristão, essa mulher é cristã, ele realmente é parecido com aquilo que ele crê? Como que as pessoas nos enxergam? E por fim, meus irmãos, nós podemos aprender aqui que a igreja, ela se solidifica e amadurece quando ela é generosa para além das suas fronteiras. O texto segue dizendo agora, nos versos de 27 a 30, naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e pelo Espírito predisse que uma grande fome sobreviria sobre o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia, e o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e Saulo. A igreja de Antioquia agora se depara com um grande desafio. Ágabo, um profeta de Jerusalém, vai até Antioquia e diz que lá aconteceria uma grande fome no meio do mundo romano. E isso aconteceu durante o reinado de Cláudio, nos anos de 41 a 54 depois de Cristo. Foi um período de muita escassez. Muitas pessoas morreram de fome naquela época. Isso de fato aconteceu. Só que aqui, quando Ágabo profetiza isso, estava tudo bem, todo mundo tinha comida, estava tudo certo, todo mundo estava suprido. Só que a igreja de Antioquia levantou uma oferta dentre os seus irmãos, enviou aos apóstolos em Jerusalém, para que eles tivessem uma reserva, para suprir as necessidades daqueles irmãos da Judéia, quando este período de fome viesse. Duas coisas aqui. Primeiro, eles confiaram na palavra da profecia de Ágabo. Eles creram que de fato Deus estava usando aquele homem para falar aquilo. Segundo, eles foram muito generosos, porque eles levantaram uma oferta para abençoar pessoas que eles nunca viram e que provavelmente nunca veriam, mas eles levantaram aquela oferta para suprir a necessidade daqueles irmãos naquela ocasião. Eles abençoaram
financeiramente outros irmãos para além de suas fronteiras. E aqui, meus irmãos, nós percebemos, e de fato que a maturidade e a solidez de uma igreja também é medida por sua generosidade. Uma igreja está madura, amadurecida e sólida quando ela tem de fato um coração generoso. Sim, você consegue saber se é de fato um crente maduro quando tem um coração generoso, sem restrições. Como Hernandes Dias Lopes diz, a fé cristã não abre apenas o nosso coração para crer, mas também o nosso bolso para contribuir. Recebemos não apenas a graça da salvação, mas também a graça da contribuição. A generosidade não é causa de salvação, mas é uma das consequências dela. Irmãos, talvez dê comichões nos ouvidos de alguns quando nós falamos a respeito de finanças, de dinheiro, de oferta, de generosidade. Meu irmão, um crente alcançado por Cristo, que entendeu a dinâmica do reino de Deus, os valores do reino de Deus, ele vai entender que sim, o recurso financeiro é importante para nós, mas ele não é o que nós temos de mais valioso nesta vida. Cristo é o que nós temos de mais valioso nesta vida. Ele é tudo o que nós temos e Ele é tudo o que nós precisamos. Então nós não vamos ficar com comichões no ouvido quando ouvirmos que precisamos ofertar e que precisamos ser generosos e suprir a necessidade de irmãos, como aqui o texto diz. Nós vamos nos alegrar, porque é isso que Paulo diz, nós precisamos cuidar de todos, começando por aqueles que são os irmãos da nossa fé, começando por nossa casa, abençoando, entendendo a necessidade do irmão, da irmã. Se não os temos aqui, temos em outros lugares, recebemos um pedido de ajuda de pessoas de confiança, devemos fazê-lo na proporção que conseguimos. Não tinha valor estipulado aqui, cada um, conforme a sua condição, ofertou. Nós precisamos ter um coração generoso, irmãos. Eu digo isso com muita cautela, mas eu digo também com muita firmeza. Nós precisamos ter um coração generoso. Nós precisamos nos lembrar que nós não estamos pagando a Deus, nós estamos retribuindo em gratidão a tudo que Ele nos dá. E se nós dessemos 100% a Ele, seria pouco pelo que Ele nos deu por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então tenhamos um coração generoso, porque muitos cristãos não contribuem, porque não compreenderam a dinâmica do reino de Deus, de que o Senhor nos usa para participar do avanço do Evangelho, indo, orando e contribuindo, e nos usa para suprir as necessidades do nosso irmão, orando, correndo atrás de algumas coisas, mas também contribuindo. Deus nos usa para isso. Eu acho que é Tiago que vai dizer que se o seu irmão chegar até você com alguma necessidade, e você disser a ele, vá em paz e seja suprido de tudo que você faz, nós estamos pecando, porque nós precisamos suprir a necessidade do nosso irmão, e se nós não conseguimos, nós precisamos ajudá-lo a suprir. Então nós precisamos de corações generosos, porque se tem uma coisa que o dinheiro faz com a gente, é nos tornar cada vez mais gananciosos e ambiciosos, e esse é um grande problema. Nós vamos achar que a oferta que eu vou enviar para o irmão que pediu uma ajuda de uma cesta básica vai atrapalhar meu orçamento, porque eu ganho 3.000, se eu der 50 para ajudar lá, vai atrapalhar. O problema não está na administração dos 2.950, o problema está nos 50 que eu vou dar lá, entende? É uma questão do coração.
Não é uma questão do valor, não é uma questão do dinheiro, é uma questão do nosso coração. Eu não vou contribuir fielmente com o Senhor, porque se eu contribuir todo mês, eu vou perder R$100, 200, R$300, aí vai faltar para mim. É porque o problema é o 100, é o 50, é o 200, é o 300 que nós contribuímos regularmente. Não é o restante do dinheiro que nós administramos muito bem, né? Então nós precisamos ter corações generosos. Nós precisamos ser livres da ganância. E de fato, o que acontece aqui revela uma igreja madura, uma igreja que nasceu de uma evangelização poderosa, uma igreja que foi formada e desenvolvida num discipulado saudável, numa liderança saudável. Só que é uma igreja madura, não é uma igreja mesquinha, é uma igreja que é grata com o que tem, mas não tem também ressalvas em contribuir com o que pode com aqueles que necessitam. Como é que nós temos vivido como cristãos hoje? Como é que está o teu coração, meu irmão, e como é que está o teu coração, minha irmã, no que diz respeito à generosidade cristã, no que diz respeito à mordomia cristã? De fato, você tem sido generoso, tem se preocupado com as necessidades daqueles que estão à sua volta, tem olhado para ele com olhos de misericórdia, tem se disposto a servir com o pouco que tem, ou não? Nós sempre pensamos que temos pouco, e aí quem precisa sou eu, então eu preciso sempre um pouco mais, e aí eu preciso sempre um pouco mais, e eu não consigo enxergar as necessidades à minha volta. Nós precisamos estar atentos a isso, e de fato, meça a sua maturidade cristã, também por sua generosidade e mordomia. Queridos, de agora em diante o foco na obra missionária vai ser os confins da terra. Vai ter mais um zoom agora no capítulo 12, mas depois o foco é os confins da terra. Saulo ainda aqui, Saulo vai ser o Paulo, o apóstolo dos gentios adiante. Antioquia não vai ser mais uma das igrejas, mas vai ser a sede da obra missionária, a igreja base da obra missionária aos gentios, que nasceu como consequência da perseguição, foi liderada por Barnabé, foi discipulada por Paulo e Barnabé, e agora estava pronta para seguir firme na direção do Espírito. Que nós possamos viver estes princípios e também, desta forma, seguirmos na direção do Espírito. Que possamos ser uma igreja saudável a partir daquilo que ouvimos hoje. Amém? Vamos orar?